E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus e você está no canal Terra 3, tá? A gente hoje vai continuar a saga do Spawn, dessa vez indo para a parte 4 do Spawn Questões, né? Já tô aqui em mãos com o nosso querido Spawn Origins, o volume 1, né? Vamos terminar essa quarta parte que tenta trabalhar, vamos dizer assim, os dilemas finais do personagem, e que tem uma arte muito visceral, muito legal, tá? E se você chega até a parte 4 do Spawn Questões e, vamos dizer assim, se sente constrangido ou se sente, de certa forma, incomodado com o nível de brutalidade que é apresentado, com as questões filosóficas que são apresentadas, né? E com os termos adotados, então você percebe que essa não é uma obra para você. Eu creio que é justamente no Questões Parte 4, né? Que você decide se essa vai ser uma obra ao qual você vai gastar o seu tempo ou não, né? Pelo menos comigo foi assim. Quando eu cheguei no Questões Parte 4, eu disse, pô, essa obra aqui é do caramba, eu gostei disso aqui. Eu achei interessante e eu quero ver mais. Embora, na época, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então, quando eu vejo certos usos narrativos hoje, eu entendo que não é aquela crocância toda, sabe? E a gente vai falar um pouco da crocância e da não crocância desse parte 4 do Spawn Questões, tá? E eu tô muito animado para falar disso, mas isso só vai acontecer depois da vinhetinha e depois do jabá, tá certo? Um beijo na boca de vocês de antemão. Eu espero vocês lá. Calma, antes de tudo, obviamente, eu tenho que convidar vocês a conhecer a Cameware, tá? A Cameware é uma loja de roupas aí, estamparias, virtual. Você vai lá, pega a sua encomendazinha bonitinha, alinha o seu guarda-roupa com o seu gosto pela cultura pop. Só maravilhas. Vai estar pipocando aí um QR Code na sua tela. Se você entrar por esse QR Code ou pelo link que estará nessa descrição do vídeo, você vai cair na loja da Terra 3 lá na Cameware, tá certo? Aí você pode se servir à vontade e não se detém apenas aos produtos da Terra 3 que estão lá na Cameware, tá? A loja tem uma infinidade de coisas maravilhosas para você consumir aí, para você celebrar e se divertir, tá certo? E outra celebração também é que se você usar o cupom Terra3, você vai ganhar 5% de desconto em toda a loja. Não perde essa oportunidade. Vai lá, usa o cupom Terra3 e para de andar pelado na rua. E estamos aí, né? Spawn Questões parte 4. Olha essa capa linda, ó. Olha que capa linda. Dedicada a Joy Shuster. Originalmente publicada em 1992. Caraca, mano. A gente vem aí das outras questões, né, do Spawn. A gente pega o lado psicológico soturno do personagem, ele desorientado, tentando entender quem ele é. A gente vai para o Questões Parte 2 com o personagem agora aprendendo um pouco dos seus poderes, das suas capacidades, caindo na real sobre quem ele é e tentando buscar um objetivo na sua vida. Quando a gente cai no Questões Parte 3, aí a gente encontra esse objetivo do Spawn, que é a Wanda, né? Ele queria encontrar a sua amada, ele queria estar de novo com a sua amada e ele não consegue. Esse objetivo dele é quebrado e quebrado cruelmente. E no meio dessa quebra de objetivo a gente tem um antagonista crescendo aos poucos, que é o Violador. No final do Questões Parte 3, o Violador ele cresce e a gente é preparado, né, aprontado para esse embate entre o Spawn e o Violador. E a gente já começa esse Spawn parte 4 com o coração do Spawn nas mãos do Violador, né? Pra quem não lembra, o Violador ele arranca com a mão o coração do Spawn e o Spawn continua vivo. Isso é uma surpresa brutal pro Violador.
E ele vai continuar falando aqui, dizendo, olha, durante as últimas semanas, o Tenente Coronel Al Simmons tentou se adaptar à sua nova realidade, né? Recapitulando aqui tudo que aconteceu nas outras questões. Essa realidade inclui ele ser trazido de volta dos mortos, vender a sua alma, receber poderes ilimitados e ser lançado 5 anos no futuro como um homem branco, quando ele era negro. O destino não tem sido gentil com o Sr. Simons. Com a sua morte, tornando-se uma memória distante. Sua vida continuou em frente. Aí que está a ironia. A única razão dele ter voltado do túmulo foi o amor implacável que tinha por sua esposa. Ele já a reencontrou e o demônio cumpriu a sua parte da barganha. Porém, ao ver sua mulher, Simons também descobriu que ela havia se casado novamente e estava feliz. O pior de tudo é que algo que ela sempre quis e Al jamais conseguiria lidar tinha se concretizado. Uma filha. Nossa, mano, isso é cruel, mano. Porque a gente tá vendo o coração dele na mão do violador. E a gente vai ouvindo essa narração, recapitulando os outros questões, e a gente entende todo o simbolismo desse coração na mão do violador, né? A gente é estimulado a revisitar as frustrações que a gente já viu do personagem, estimulado a revisitar a aceitação do personagem, de quem ele é agora, da distorção da própria imagem que ele se tornou e da tristeza por esses vários elementos que ele está vivendo. Tudo isso mostrado pela ausência do coração. Então esse quadro inicial, ele é animal, cara. Ele é animal, espetacular, tá? E a gente é convidado a entrar numa briga brutal e frenética entre o Al Simmons, Spawn, e o violador, mano. Isso é lindo, mano. Isso é lindo. E ele fala, olha, vamos tentar de novo, tá? Dessa vez tenta me ferir de verdade. E esse embate de tentar ferir de verdade deixa o violador extremamente confuso, cara. Como assim ele não precisa de um coração? O que tá acontecendo? Como é que isso veio acontecer? Ninguém me disse isso, né? Porque aparentemente ele tinha pegado um serviço para matar o Spawn. Pelo menos é isso que dá a entender da visão dele, do violador. E aí o violador, e a gente vai entender mais pra frente por que ele tá confuso aqui. E aí o violador disse, então, mesmo sem um coração, você continua sendo muito fraco. Você continua sendo abaixo de mim. E aí o Spawn, então vamos te ensinar boas maneiras, né? E começa a briga brutal entre o Spawn e o violador, né? O Spawn, ele acaba pegando de volta o seu coração, restaurando ele dentro de seu corpo, e ele vai dizer o seguinte, né? Infelizmente, se acha essas coisas, né? Se referindo ao violador, quanto a ele ser fraco, quanto a ele ser só mais um, ele diz, olha, se acha que essas coisas não podem piorar, você está enganado. Você tem um problema mais imediato para cuidar. No caso, eu. Porque não pense que alguém pode arrancar o meu coração e ficar sem pagar. Caraca, mano. Tô arrepiado. O cara é brabo. A hora mais ego. E aí ele lança uma rajada de plasma de fogo linda e estraçalha o violador no meio. Ele abre um rombo no meio do violador. E aqui ele usa um recurso narrativo, né, para exemplificar as consequências da cena, né? Para que ele não tenha que criar vários quadros dessa cena, ele vai dizer o seguinte: a força da rajada ela foi tão forte que abriu um rombo no peito do violador. Ele vai falar, começa a sair pus, começa a mostrar a carne apodrecida que voa para todo lado. O corpo dele, ao ser atingido com um golpe, é arremessado na parede. Ele começa a urrar de dor, tá ligado? Ele começa a descrever a cena grotesca
que o golpe causou no violador. E a gente continua para o contragolpe do violador, que o violador sobrevive e volta ainda mais ameaçador sobre o Spawn, né? Agarra ele pelo peito e o arremessa para longe, cara. Nossa! Estraçalha um prédio atrás do Spawn, né? Meio que uma parede de um prédio. Abre um rombo lá dentro e ele começa a retrucar o Spawn. Olha, escuta, eu não tô aqui pra brincadeira. Estou aqui pra te manter na linha, né? Não se deixe distrair. Ainda não entendi porque ele está tão cheio de dedos com você. Mas até lá o meu trabalho é te mostrar o caminho das pedras, né? E aí a gente é revelado pro, vamos dizer assim, pro real dilema que era o serviço que o violador pegou, né? Que não era matar o Spawn, mas manter o Spawn na linha, sob uma demanda muito específica que a gente vai ver já já, né? Porque eles começam a se degladiar mais ferozmente, né? Usando golpes de plasma e usando lacerações com as garras. Arranca um braço do outro. Nossa, olha o gore voando pra todo lado, tá? E essa cena é linda, mano. Olha isso aqui. E quando essa cena de mutilação começa a acontecer, a gente tem um grito fora da página dizendo chega! Que é quando aparece o temível Malebolgia, né? E o Malebolgia aqui, ele dá uma baita de uma explicação. Ele faz um monólogo gigantesco, cara. Um monólogo clássico de vilão que hoje em dia é de certa forma enfadonho, tá? Embora aqui seja muito mais justificado do que no Spawn Questões parte 3, tá? Quando há aquela conversa da Wanda e do amigo do Al Simmons com ele na versão branca, né? Aquilo ali pra mim é insano, tá? Eles entraram estranho na casa deles e começaram a conversar coisas pessoais da vida dele, né? Mas tudo bem, vamos empurrando com a barriga. Aqui é mais justificado porque o Malebolgia, ele é um vilão, ele é canastrão, ele é trash, ele gosta de falar e ele gosta de se vangloriar de certas coisas que ele faz, né? Então é mais justificado ele ter esse textão, ele ter esse monólogo gigante. E ele impede os dois de continuarem a carnificina um para com o outro e revela as suas intenções e a natureza do poder do Spawn, né? Também revela a intenção projetada no violador. Então ele vai dizer, olha, a minha intenção com vocês dois é o seguinte, é que o Spawn, que é especial, e aqui ele mostra que o Spawn ele tem qualidades muito singulares dele, né? Que ele diz, olha, sua vida humana passada tornou você o candidato perfeito. Você é jovem, é impetuoso, é destrutível, implacável, arrogante e um assassino. Não existe muitos como você por aí. Então eu vou aproveitar. E aí o que é que ele faz? Ele usa o sentimento de amor do Spawn, do Al Simmons, para projetar ele na humanidade de novo. E ele vai fazer o seguinte, ele vai caçar pessoas malignas, né? Ele até menciona assim, olha, eu não tenho capacidade de influenciar as pessoas para o mal, mas quando elas estão no caminho do mal, eu uso você para as torná-las minhas para sempre e aumentar o meu exército, porque a intenção dele é montar um exército gigantesco o suficiente para ir até Deus e vencer uma grande guerra, uma espécie de guerra santa, né? E aí ele diz, olha, eu sei que é um choque pra você, tá? Porque você é ateu, mas existe um Deus, tá? E aí ele revela a natureza do poder do Spawn. Ele diz, olha, na medida com que você usa seus poderes, e quanto mais você usa, menos poder você tem. Mais a sua vida vai definhar, porque a sua vida, ela se nutre desse poder. Então você vai usar esse poder, a sua vida vai definhar, e inevitavelmente você vai voltar pra mim. Não tem derrota. Não tem derrota. Você vai ter que viver num dilema agora. Você vai se deparar com as pessoas ruins, vai se deparar com o mal acontecendo e você vai ter que decidir. Vai ter que decidir se você vai matar essas pessoas, se você vai impedir esse mal de continuar se perpetuando ou se você vai deixar de usar esses poderes
com medo do meu exército crescer e vai viver cada vez mais frio emocionalmente, cada vez mais sofrimento, cada vez mais, vamos dizer assim, inumanidade por sua parte, né? Já que você vai ter que se limitar, não vai usar, vai começar a se convencer de que não foi a atitude correta naquele momento você agir, vai começar a se convencer de que há uma certa moralidade em preservar a sua vida em detrimento da dos outros. Você traz esse dilema pesadíssimo, fortíssimo, com o Malebolgia falando tudo isso de maneira desdenhosa, rindo na cara do Spawn, tá ligado? E aí o violador também se manifesta, e é quando a gente entende a intenção do Malebolgia sobre o violador. Ele diz: olha, violador, o que tu tá falando, mano? O que é que tu tá falando? Eu dei poderes a ele porque ele é especial. Ele tem uma missão especial para cumprir, tá? E você tá passando vergonha, meu irmão, porque tu tá meia hora aí matando gente, mafioso, trombadinha, ladrão. Tá matando essa galera e agora eles não conseguem sair na rua, eles estão todos paranoicos. Eu não quero um exército fragilizado, né, de gente mentalmente estável. Não é esse o meu propósito. O teu propósito era manter o Spawn na linha e o estimular de certa forma. Quando ele tivesse agora querendo fraquejar na missão, você ir lá e dar um empurrãozinho nele para ele continuar caçando esses assassinos, caçando essas pessoas, para aumentar o meu exército. Não foi para isso não. Você abusou dos seus poderes. E aí ele remove os poderes do Malebolgia, do violador, né? Enquanto ele devolve o braço do Spawn para que o Spawn não tenha que usar os seus próprios poderes para fazer isso, né? E é muito engraçado porque ele deixa o violador na forma de palhaço, né? Ele fica quieto, fica muito irritado e o Spawn só vendo a situação. Enquanto o violador ele começa a praguejar, ele: é isso aí? O teu cavaleiro? É esse cara aí? Porra, não é especial. Esse cara aí não é ninguém. É pra isso, né? E você me transformou num cara gordo, feio, fedorento. Inclusive ele tá usando a camisa, né? Com a logo da Image Comics, né? Ele diz: olha, me transformou num cara feio, gordo, baixinho. Pô, é muito melhor do que tá suando lá no inferno. É muito melhor do que tá lá, tá ligado? Pô, eu prefiro 1000 vezes estar assim e viver assim na terra do que tá lá recebendo migalha, trabalhando com uns qualquer, com uns Zé Bosta. E ele tira Malebolgia pra merda mesmo, tá? Que ele é muito maluco. E é muito engraçado porque ele vai falando isso e o texto da fala dele, em alguns momentos, vai se alterando, né? Ele chama isso de agente? Não me faça rir. E o cara é boca grande. Enquanto isso, essa discussão acaba, né? E essa relação de conflito, nesse momento, ela se encerra. Inclusive ela se encerra de uma forma muito simbólica, porque o Malebolgia trata os dois como irmãos e trata essa briga como realmente uma briga de ciúmes entre irmãos. E ele, como um pai, ele vai lá e corrige os dois. E aí eles começam a viver as suas vidas separados, cada um vai para o seu lado, né? Enquanto o Spawn volta para a cidade, pensando nesses novos dilemas agora, de se usar ou não o seu poder, de como ele deve agir sobre essa responsabilidade. Na rua ele é abordado por crianças, né? Mas não sobre ele, inclusive na televisão aqui, porque as crianças dizem: olha lá, aquele herói, caramba, ele existe mesmo, ele é muito legal. O Spawn pensa que é ele, mas na verdade é o Savage Dragon, né? Um beijo aí pro Yuri. É aquele cara, o Dragon de Chicago. Eu falei que ele era radical. E eles começam a verbalizar: nossa, como o Dragon é incrível, cara. Ele é melhor do que os Youngbloods. Ele é melhor do que o Bedrock lá. Cara, ele é muito casca grossa, ele é incrível. Só que eles falam... eles dão uma fala muito legal, né? Logo no finalzinho que ele diz: olha, heróis não precisam ser normais. Eles devem ser
melhores. É por isso que são tão famosos. E o Spawn tá lá, mano. E é muito legal o Spawn tá nesse contexto da frase, né? Porque o herói, ele não precisa ter o padrão europeu. Ele não precisa ter aquela estética europeia. Ele não precisa necessariamente ser colorido. Ele não precisa ser alegre, altivo o tempo inteiro. Ele só precisa ser melhor. Ele só precisa superar esses desafios. E é uma parada que eu falo aqui a respeito do caráter do herói, né? Porque quando a gente é apresentado a famosa Mary Sue, né? Que é a heroína perfeita, que é a personagem perfeita. Ela não tem nenhum dilema a ser superado. Então ela não soa heróica, ela soa chata, porque ela não consegue ser melhor. Ela não consegue superar esses desafios. Não só porque ela não tem esses desafios, porque mesmo que ela tenha, ela não os trata como um defeito. Ela o trata como uma qualidade. Então se ela é mesquinha, se ela é arrogante, se ela é chata, se ela é impulsiva, ela trata isso como um mérito e não como um demérito a ser superado, a ser combatido. Ela não consegue ser melhor. E aqui essa fala exemplifica muito bem o que o Spawn ele terá que enfrentar. Ele precisa ser melhor. Ele precisa enfrentar o dilema do usar ou não os poderes. Ele precisa enfrentar o dilema do qual o meu objetivo agora. Ele precisa ser um herói, né? E aí a gente tem uma quebra de sonho com a Wanda, né, no quarto com o seu novo boy magia. E ela dizendo, pô, eu tive um sonho muito pesado. Muito pesado. E ele, não, pode falar, porque ela fica cheia de dedos, né, pô, eu sonhei com um Al, né. Eu sei, eu não quero te colocar nessa situação. Ele diz, pô, eu não quero que você esqueça. Eu nem acho que eu vá conseguir que você o esqueça dessa forma. Mas me conta o que aconteceu, me conta o que você sonhou. E ela começa a relatar que ela sonhou com o Al Simmons chorando, precisando da ajuda dela. Perdido porque ela não pode estar ao lado dele, porque ela é feliz agora. Então ela vai meio que se culpando, né, por ela estar feliz, por ela estar vivendo um momento melhor do que o dele. E aí, pô, ela termina dizendo, ó, parecia de verdade. Ela relata, né, que tá tendo vários desses sonhos, mas esse era muito mais vívido. Ela diz, uau, ele parecia tão real. Ele parecia tão real. E aí a gente encerra o Questões Parte 4 com essa briga maravilhosa do Spawn com o Violador, desse conflito ególatra do Malebolgia com o Violador, né? Do entendimento e dos dilemas do Spawn, os dilemas finais, né? Agora ele precisa de um objetivo, né? Ele precisa aceitar a sua identidade, ele precisa ponderar bem o uso dos seus poderes, né? E ele precisa, vamos dizer assim, aceitar a responsabilidade também de que deve ser melhor, de que deve ser um herói. E, pô, essa história ela fica cada vez mais linda, né? Chegamos na metade do exemplar, basicamente. Falta pouquíssimo também, né? Pra gente finalizar o Origins. E, cara, o Spawn é um personagem fantástico, tá? Fantástico. O Spawn Questões Parte 4, ele deixa tudo o que você precisa saber dos dilemas que vão ser desenvolvidos nessa trama. Ele deixa muito claro, olha, a gente vai trabalhar dessa forma, a gente vai desenvolver dessa forma, a gente vai caminhar por esse caminho. Você quer ver mais disso? Estamos aí. Você não achou interessante, não achou bacana disso? Não perca o seu tempo. Então essa é a minha dica. Se você chega no Spawn Questões Parte 4 e você não se interessou pela origem do poder, pela dinâmica do poder do Spawn, pelo visual do Spawn, as várias críticas e os vários temas filosóficos que são apresentados nessa trajetória do Questões, né? Então essa não é uma obra pra você, né? Essa não é uma obra pra você. Se você não gostou da estética trash do Spawn, né? Das várias, tá ligado? Barradinha que ele dá, da brincadeira, da galhofa com o personagem do Violador, essa obra não é pra você. Do contrário, você tá muito bem servido, tá?
tá muito bem servido. O Spawn Questões parte 4 encerra a série do Questões de maneira sublime. E eu estou aqui falando disso e com certeza vou continuar trazendo mais questões e outras questões sobre o Spawn, tá certo? Um beijo na boca de você que ficou até aqui, ó. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Eu quase nunca peço isso, né? Pelo menos não em vídeo. Mas, pô, estamos aí, né? Até a próxima em outra incursão aqui do canal Terra.